Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária. A palavra mittere em latim significa enviar. Somos todos enviados por Cristo para a tarefa que Ele nos confia de fecundar o mundo com a boa nova da salvação. Todos nós somos marcados por esse compromisso missionário. Nós não somos batizados, mergulhados em Cristo, apenas para o nosso benefício espiritual individual. Também, é claro, somos agraciados por esta presença do Espírito Santo que vem habitar em nossas vidas com a graça do batismo. Mas o nosso batismo nos confere uma missão, a missão de anunciar a boa nova. Jesus mesmo disse: ide por todo o mundo, a todos anunciai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É nossa tarefa que não é proselitismo, arrastar pessoas para a nossa agremiação, por assim dizer, para a nossa igreja, mas atrair as pessoas para o segmento de Jesus, na vida do seu corpo místico que é a igreja, aonde nós bebemos o manancial da salvação, a nossa consciência de pertença à Igreja de Cristo nos faz perceber que nela nós acolhemos a palavra de Deus. Na igreja nós recebemos a graça que nos vem através dos sacramentos. Beneficiados por tamanha generosidade divina, também devemos nos interessar que mais irmãos e irmãs nossos, na liberdade da sua decisão, possam aceitar esta grandiosidade do amor de Deus oferecido gratuitamente para nós sermos verdadeiramente felizes. É um presente, a graça é de graça, mas para que esse presente surta efeito, é preciso que nós correspondamos àquilo que Ele vem nos mostrar, permanecendo no caminho do Senhor. É isso que Jesus espera de nós. É o que nós estamos ouvindo desde que iniciamos o capítulo 9 do Evangelho de Lucas, nesse ano litúrgico em que estamos fazendo a leitura continuada do terceiro Evangelho. Nós estamos percebendo como que Jesus decididamente se dirige a Jerusalém para entregar a sua vida pela salvação da humanidade. E misericordiosamente interage com os seus discípulos que caminham ao seu lado. Não só para prepará-los, para que eles tenham forças para passarem pela experiência de ver o Divino Mestre enfrentar a paixão e a morte na cruz, mas também para que eles usufruam desse benefício maior, que é a redenção da humanidade, que Jesus quer nos conceder. No domingo passado, nós ouvimos como Jesus recordou-nos que a nossa oração deve ser persistente, continuada, não rezar esporadicamente, mas o hábito da oração para que nós nos alimentemos do que é essencial para a nossa espiritualidade, porque a oração é o oxigênio da nossa alma, é o oxigênio da nossa espiritualidade. Se não rezamos,
não conseguimos manter a sintonia com o desejo e os desígnios de Deus a nosso respeito. Neste domingo, o evangelista Lucas nos traz esta parábola tão profunda, onde Jesus mostra que a nossa oração precisa ser humilde. Ele apresenta na parábola um fariseu que diante do altar do templo vai se vangloriando por ser ele um cumpridor das leis de Deus, uma pessoa com características de honestidade, etc. Só que ele se deixou levar pelo orgulho, pela vaidade. Esqueceu-se de que só Deus é Deus. Se nós tomarmos o lugar de Deus, nós estamos praticando a egolatria e não estamos adorando verdadeiramente o Senhor. E Jesus coloca o exemplo do publicano, do cobrador de impostos, que faz uma oração humilde, que se coloca com humildade diante de Deus, pedindo perdão de seus pecados, reconhecendo-se necessitado de Deus. Essa deve ser a característica da nossa oração. Colocamos-nos diante de Deus, não achando que estamos com as nossas mãos cheias, não. Diante de Deus infinito em seus atributos, nós nos colocamos como que de mãos vazias, mas de coração cheio, cheio de humildade, de confiança, de esperança e de certeza que Ele é que é o nosso Deus. E aí aquele que se colocou com humildade na sua oração foi justificado. A oração do que deixou-se levar pelo orgulho não encontrou na sua oração a resposta que ele pensou que era direito dele. Que nós tenhamos na nossa prática espiritual a capacidade de pedir. Jesus, manso e humilde de coração. Esta humildade do Senhor Jesus, que fez com que Ele concretizasse os desígnios amorosos de Deus Pai a seu respeito. Fez com que Jesus não se apegasse ciosamente à sua igualdade com Deus, mas que se esvaziasse conforme se esvaziou. Fez-se humilde, obediente, até a morte, e morte de cruz. São Paulo descreve no capítulo 2 da carta aos Filipenses, nos versículos iniciais, essa realidade do despojamento do Senhor. E é por conta desse despojamento que Deus Pai exaltou o nome de Jesus e o ressuscitou pela força do Espírito Santo. Nós encontramos no texto do livro do Eclesiástico, da primeira leitura dessa Santa Missa, essa recordação de que a prece do humilde é acolhida por Deus. A prece do órfão, da viúva, da pessoa vulnerável, ela é aceita por Deus e atravessa as nuvens. O autor do livro do Eclesiástico não tem o seu nome estampado. Eclesiástico porque eclesia é assembleia, igreja é povo. Então aquele que está se dirigindo à igreja, recordando de que nós todos somos chamados a nos colocar nessa condição de humildade diante de Deus. Porque nós todos somos vulneráveis, frágeis. E aí a nossa oração vai atravessar as nuvens, porque nós seremos ouvidos.
O próprio apóstolo Paulo diz: quem está em pé, tome cuidado para não cair. Nós somos todos vulneráveis e frágeis, e por isso a nossa oração deve se revestir sempre da característica da humildade. O testemunho de Paulo, nesse trecho da segunda carta a Timóteo, é maravilhoso, porque o apóstolo Paulo, que foi um grande perseguidor dos cristãos antes da sua conversão, tornou-se, depois de Jesus, a pessoa que mais anunciou o Evangelho, não só em lugares geográficos diferentes, mas em situações diferentes, na precariedade dos meios de transporte da época, na vulnerabilidade das condições, da logística, do seu deslocamento, do seu comparecimento nas comunidades, ele se desdobrou. E aqui está o testemunho de humildade do apóstolo Paulo. Velho, idoso, vendo aproximar-se o momento de apresentar-se diante do Senhor, ele pôde dizer: combati o bom combate, terminei a minha corrida, a minha carreira, guardei a fé, só me resta agora receber a coroa imarcessível, indestrutível da glória. E diz ainda: não só eu, mas todos os que seguem os passos do Senhor Jesus podem ter esta consolação. É a humildade do apóstolo Paulo que fez com que ele experimentasse esta confiança e essa tranquilidade de chegar ao momento de ele receber a coroa indestrutível da glória. É pela humildade que nós vamos alimentar a nossa vida de oração. É pela nossa capacidade de perceber o que a comunidade pode nos oferecer em nome do próprio Senhor Jesus, na vivência dos sacramentos, na escuta da palavra de Deus, é que nós iremos nos fortalecendo mais e mais. Alguém diz assim: o oceano é tão vasto porque ele está abaixo do nível dos seus afluentes. A humildade permite ao oceano ser tão vasto. A humildade no coração humano permite que Deus venha inundar todo o nosso ser. O orgulho atrapalha a nossa viagem para o céu. Jesus manso e humilde de coração,